Neste vídeo pretendo resolver alguns exercícios de oitavo ano, que normalmente saíram em exames nacionais ou provas de aferição ou também em alguns testes de editoras. Bem, nós temos aqui um exercício onde estão apresentadas duas retas. Nestas perguntas que aqui estão, apenas uma delas é que vai ser relevante, mas vou resolver aqui uma outra questão relacionada com esta reta R. Esta reta S tem equação y igual a menos 1,2x mais 4,5. E pergunta aqui qual é a ordenada do ponto B. A ordenada do ponto B é dada por este valor aqui, este 4,5. Sempre. Vamos à expressão y igual a menos 1,2x mais 4,5. Este 4,5 tem o nome de ordenada na origem. Então é 4,5, pois é a ordenada na origem da reta S. Já agora, nesta reta R tem a equação y igual a 0,6x. Qual é a ordenada na origem? Não tem nada, é 0. Quer dizer que aqui passa no ponto 0. No ponto 0, 0. Aqui é no ponto 0, 4,5, cuja ordenada é 4,5. Pede também qual é a medida do comprimento do segmento de reta OA. Nós, no fundo, vamos querer saber quanto é que é daqui a aqui. Ou, de uma forma mais simples, quanto é que vale x neste ponto. Então, nós, no fundo, o que é que vamos fazer? Vamos intersetar S, reta S, com o eixo do x. A reta S tem que equação? Y igual a menos 1,2x mais 4,5. E o eixo do x, qual é a equação? Y igual a 0. Juntando estas duas, nós temos esta equação. Menos 1,2x mais 4,5 igual a 0. Quando queremos intersetar uma reta com o eixo do x, basta substituir o y por 0. Ou seja, chegar aqui e substituir o y por 0. Então, vamos lá resolver esta equação. Muito simples de resolver. O x vai ser igual a menos 4,5 sobre menos 1,2. Fazendo as contas, o x vai dar 3,75. Se quiséssemos, podíamos escrever isto na forma de fração e iremos chegar à conclusão de que é 15 quartos. Mas, como estas opções estão todas na forma decimal, deveríamos apresentar nesta forma decimal. Então, a opção correta é a B. Uma pergunta extra que eu vou colocar é a seguinte. No exercício original estava também uma outra pergunta, que era quais as coordenadas do ponto I. Já agora, esta reta R é gráfico de uma função linear, pois é uma reta que passa na origem, e esta reta S é gráfico de uma função afim, decrescente. Esta é decrescente, esta é crescente. Também é importante saber essas coisas. Mas para aqui, o que é que vamos querer saber? A reta R é definida desta forma. A reta S, y igual a menos 1,2x mais 4,5. Se eu quero intersetar as duas, eu tenho de fazer 0,6x igual a menos 1,2x mais 4,5. Ou seja, o x daqui vai ser tal que 0,6x é igual a isto. E porquê? Porque há um valor para o qual tanto faz usar a reta R, a expressão da reta R, como a expressão da reta S. Tanto faz isto como isto. Ou seja, estes dois são iguais. Isso acontece onde? Quando isto é igual a isto. Então, 0,6x mais 1,2x
igual a 4,5. Continuando, fica 1,8x igual a 4,5. X igual a 4,5 a dividir por 1,8. X igual a 2,5. Já chegamos a quanto é que vale o X. Agora falta descobrir quanto é que vale o Y. Agora nós podemos pegar neste, continuar aqui, e dizer o seguinte. Se x igual a 2,5, y igual a 0,6x, que dá 1,5. Ou y igual a menos 1,2x mais 4,5, que é igual a menos 3 mais 4,5, que dá 1,5. Então, já chegamos. Quanto é que é o x, que é 2,5, quanto é que é o y, que é 1,5. Então, o i tem coordenadas 2,5, 1,5. Esta pergunta é bem mais simples. Temos uma reta, R, temos a equação, e temos uma reta paralela, e que passa num ponto. Então, nós temos que R é paralela a S. Então, o que é que podemos dizer? Que os declives são iguais. O A da reta R igual ao A da reta S, pois retas paralelas têm o mesmo declive. Okay? Qual é o declive da reta R? Menos 2. E qual é o declive da reta S? É menos 2 também. Então, o declive da reta S é igual ao declive da reta R, que é igual a menos 2. Então já temos o declive. Agora, o que é que temos além do declive? Temos um ponto, que é o ponto menos 3, 2. Então, eu gosto de escrever desta forma. A reta S vai ser definida desta forma. Y é igual a AX mais B. É sempre. A equação de uma reta é sempre y igual a AX mais B, a não ser que seja uma reta vertical. Então, o que é que eu sei aqui? Sei várias coisas. Sei que o A é igual a menos 2. O B é o que eu vou descobrir, é como falta descobrir. Mas sei um caso particular do X e do Y. Qual é que eu conheço? Este aqui. Eu sei o menos 3, 2. Vou chamar então X a este e Y a este. E substituo. Então, Y, quanto é que é o Y? 2. Igual a, quanto é que é o A? Menos 2. Vezes X, quanto é que é o X? Menos 3. Mais B. Resolvo esta equação e resolvendo esta equação descubro o B e tenho então a equação da reta. Está aqui? Passo o B para o primeiro membro. O B é igual a menos 4. Então, resposta S, Y igual a menos 2x menos 4. Muito bem. Mais algumas questões. Temos aqui 3 pontos. A, B e C. E na primeira questão diz-nos que B e C pertencem ao gráfico de uma função afim. Ou seja, uma função afim cujo gráfico vai passar, é uma reta que passa nestes 2 pontos. Função afim. E perguntamos a primeira questão se a função pode ser definida pela expressão f de x igual a 2x mais 1. Ora bem, vamos lá responder a esta aqui. Esta pergunta 1. O declive de BC, da reta BC, é negativo. Logo, não pode ser
2, que é o declive daquela reta. Ou não pode ser 2, não é? Se é negativo não pode ser 2, óbvio. Pelo que f não pode ser definida por f de x igual a 2x mais 1. Então a afirmação é falsa. Né? Não é uma afirmação. Esta pergunta, a resposta é não. Pergunta 2. Temos o ponto 6 menos 2 e o ponto A pertencem ao gráfico de uma função linear. Função linear quer dizer que é uma reta, agora vai ser uma reta que passa na origem. Ponto 6,2. 6,2, não sabemos ao certo onde é. Será algures aqui, pelo que já sei. Algures assim aqui. Vou desenhar aqui o 6,2. E dizendo que se a abscissa do ponto A é menos 3, quanto é que será a sua ordenada? Bem, que é negativa, isso é óbvio, não é? Portanto, esta opção tirávamos logo. Mas temos de fazer alguns cálculos. Então, se g de x é igual a ax, porque é uma função linear, e o a é quanto? É sempre o y a dividir pelo x, ou seja, vai ser o 2 a dividir por 6, que dá 1/3. Podemos então dizer que g de x é igual a 1/3 de x. Já agora, também se pode escrever desta forma. Se aparecer isto, podem pensar, isto não é qualquer coisa vezes x. É 1/3 de x. É outra forma de escrever a mesma coisa. Então, a abscissa do ponto A é menos 3. Então, vamos calcular g de menos 3. Ou seja, temos aqui o menos 3, não é? Calcular quanto é que vale aqui. Isto vai ser o g de menos 3. Então, vamos lá calcular. Usando aquela expressão. Neste caso, até era mais fácil usar esta. Mas vamos usar a original. Aquela que nós obtivemos. Então, a opção correta é A. Mais outra questão. Temos um referencial cartesiano onde tem duas retas, novamente, duas retas paralelas. O que é que dizemos quando temos duas retas paralelas? Retas paralelas têm o mesmo declive. Retas paralelas têm o mesmo declive. Então, esta é f de x igual a menos 2x, ou seja, esta reta tem a equação y igual a menos 2x, e esta vai ter que equação. Reparem que ela subiu 3 unidades, subiu. Então, esta y igual a menos 2x mais 3. Então, a expressão da função g igual a depois menos 2x, sim, menos 2x menos 2x mais 3. Ok? G de x igual a menos 2x mais 3. E pedem-nos para resolver esta equação. Como é que eu resolvo esta equação? Já agora, no fundo, o que estão aqui a pedir é qual é o ponto de interseção desta reta. Eu espero fazer isto bem, vou prolongar aqui um bocado. O ponto de interseção desta reta com esta reta horizontal. No fundo, estão a perguntar-nos qual é a abscissa deste ponto. Então, ao resolver g de x igual a menos 5, eu vou obter menos 2x mais 3 igual a menos 5. Menos 2x igual a menos 5 menos 3. Menos 2x igual a menos 8. X igual a menos 8 sobre menos 2. Então, x dá 4. X dá 4. Então, qual é a resposta correta? É esta. Este 1 não devia estar aqui, devia estar aqui assim.
Ora, muito bem. Queria aqui o ponto de interseção com a reta y igual a menos 5. Resolve-se desta maneira. Igualamos a expressão da função ou da reta ao valor que nos dão. Neste caso era o menos 5. E vamos continuar. Com mais esta. Novamente, retas paralelas, têm o mesmo declive. Qual é o declive desta reta? 1,5, não é? É gráfico de uma função linear. E esta é paralela, portanto também vai ter y igual a 1,5. X mais qualquer coisa. E digo mais qualquer coisa porque vê-se aqui que é positivo. Pelas opções percebemos logo que estas duas não vão servir, porque nestas duas temos um declive negativo, o que não nos interessa. Então até vou retirá-las. As opções C e D não estão corretas, pois o declive tem de ser 1,5 e não menos 1,5. Agora, reparem aqui numa coisa importante. Será mais 3 ou mais 9? Reparem que aqui este valor está abaixo do 9 e acima do 0. Portanto, tem de ser um número acima do 0 e abaixo de 3. A ordenada na origem tem de ser um valor maior do que 0 e menor do que 9. Pelas opções, apenas pode ser 3. Então, a resposta certa é A. Há outra maneira de fazer isto, que é, nós sabemos que y é igual a ax mais b. São desta reta, S. E que ponto é que nós temos? Vou fazer agora aqui assim, não temos muito espaço, mas sabemos que o A é igual a 1,5 e que o ponto 4, 9 pertence à reta. Então isto vai ser o nosso x, isto vai ser o nosso y. Então o que é que podemos dizer? Y igual a vezes x mais b. E vamos tirar daqui que 9 igual a 6 mais b e que menos b igual a 6 menos 9, menos b igual a menos 3 e que o b igual a 3. Ou seja, é outra maneira de fazer. Ou por aqui, ou mais uma questão. Havia uma sala de cinema onde o ar-condicionado avariou e a temperatura foi aumentando. Então, e a temperatura era dada, ao longo do tempo, era dado por este valor. Importante aqui perceber que, não perguntei isso, mas o C de 0, a temperatura para T igual a 0, o C igual a 21 mais 2 vezes 0, que dá 21. Ou seja, a temperatura no instante em que avariou era 21. O que dá a entender que a temperatura se manteve inalterada durante algum tempo, até variar. Eu vou fazer aqui um risquinho. A temperatura estava a 21 graus, que era a temperatura que o ar-condicionado refrigerava a sala, e depois variou e a temperatura começou a aumentar. Claro que este modelo não é realista para sempre, por isso diz ali até ao final do filme, né?
Senão íamos ter temperaturas muito, muito elevadas, que não é o caso, né? Mas aqui diz até ao final do filme. Até ao final do filme. Não vai aumentar a temperatura indefinidamente, para sempre, né? Então, qual era a temperatura? 1 hora após a avaria. Então, para T igual a 1, 1 hora, o C igual a 21, mais 2 vezes 1, isto vai dar 23. Então, resposta 23 graus Celsius. Qual foi na sala o aumento da temperatura por hora em graus centígrados? É este 2 que aqui está, porque se formos a ver, isto é na pergunta 2, podemos ver aqui uma reta, o gráfico vai ser uma reta, que vai ter um declive 2. À medida que passa 1 hora, a temperatura aumenta 2. É isto que significa o declive. E começa em 21. Por cada hora que passa, aumenta 2 graus. Esta é uma maneira de ver. A resposta é 2. Outra maneira, mais simples, seria fazer aqui uma tabelinha. Temos a temperatura, 21 graus, 23, 2, 25, 3, 27, 4, 29 e por aí fora. Não sabemos ao certo quanto tempo é que terá durado o filme. Em princípio não terá sido tantas horas. Mas vamos pôr assim estes valores. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Mas isto não prova tudo. Dá-nos uma ideia. Para termos uma justificação mais robusta, mais correta, e que não sirva apenas para valores inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora, vamos ver o seguinte. Para T, temperatura T, temos o C igual a 21 mais 2T. E vamos ver passado 1 hora, T mais 1. Este tipo de raciocínio vai ser particularmente útil mais tarde, particularmente no ensino secundário. Aqui a temperatura vai ser quanto? 21 mais 2 vezes T mais 1. E vamos ver quanto é que isto está. 21 mais 2T mais 2. Feitas as contas, está 23. Não, dá 2T mais 23. Ora, comparemos este com este. Deste para este. Aumentou 2. Ou seja, a resposta aumentou 2 por hora. Por fim, no final do filme a temperatura era de 24 graus centígrados. Há quanto tempo tinha ocorrido a avaria? Nós, no fundo, queremos a temperatura igual a 24. Nós olhamos para aqui e percebemos que vai ser aqui a meio entre o 1 e o 2. Até podemos justificar da seguinte forma. Como a temperatura aumenta 2 graus por hora, aumenta 1 grau em meia hora. Portanto, seria após 1 hora e meia. Mas vamos resolver isto analiticamente. O C é 21 mais 2T. Então 2T igual a 24 menos 21. 2T igual a 3. O T igual a 3 a dividir por 2. O T igual a 1,5. Então, há quanto tempo tinha ocorrido a avaria? Em minutos, atenção. 1,5 horas igual a 90 minutos. Qualquer jogador de futebol sabe isto, não é? Qualquer aluno, mais propriamente qualquer aluno, sabe que uma aula de 90 minutos é 1 hora e meia. Então, há 90 minutos. Por fim, mais uma pergunta sobre função afim. Temos aqui duas retas, gráficos de duas funções
afins. Então, duas funções afins, uma delas é dada a expressão, na outra é pedido na segunda linha para determinar os valores de A e de B. Ora, muito bem. Temos esta reta F e a reta G. Determina as coordenadas dos pontos A e B. Como eu disse no exercício anterior, este A vai ser automaticamente definido por um destes valores que aqui estão. Então, nós temos aqui y igual a menos 3x mais 2. Então, este valor aqui é 2. Então, as coordenadas do ponto A têm logo coordenadas 0, 2. Também podemos fazer, porque 2 é a ordenada na origem da reta, vou chamar reta aqui, ok? Outra maneira, ou calculamos o G de 0 mesmo. O G de 0 vai dar menos 3 vezes 0 mais 2, que dá 0 mais 2, que é igual a 2. Daí o 0, 2. Em relação ao ponto B, o que é que nós sabemos? Sabemos que vai ser qualquer coisa 0. Agora a questão é como descobrir essa qualquer coisa. O que é que acontece aqui no eixo do x? O y é 0. Ou seja, nós no fundo queremos saber qual é o x para o qual g de x igual a 0. E para isto resolvemos a equação. Atenção, para obter o ponto de interseção de uma reta, ou até mais tarde de uma curva, com o eixo do x, é sempre igualar a expressão a 0. Para sabermos o ponto de interseção com o eixo dos y, é substituir na expressão o x por 0, que foi o que fizemos ali. Menos 3 vezes 0 dá 0, mais 2 dá 2. Aqui nós igualamos a expressão a 0. Ou seja, queremos saber qual é o objeto cuja imagem é 0. O que é que tem de entrar ali para ser 0? Então, menos 3x mais 2 igual a 0. Menos 3x igual a menos 2. O x igual a menos 2 sobre menos 3. O x igual a 2 terços. Então, o ponto B tem coordenadas 2 terços, 0. Segunda questão é basicamente achar a equação da reta, que é gráfico da função f. Então, como é que fazemos isto? Já temos um dos valores. É menos 3. Vai dar jeito. Ou seja, já sabemos o B. Mas até vou calcular o B de uma forma mais difícil, mas que pode ser útil noutras situações. Então, primeiro vamos descobrir o A. Em relação à função f, vamos descobrir o valor de A. Nós temos dois pontos. Temos o ponto 3, 3 e o ponto 0, menos 3. Vamos achar o declive. É yb menos ya. Vamos chamar aqui xa, ya, xb, yb. Então isto vai ficar yb menos ya, menos 3 menos ya, que é 3, sobre xb, 0, menos 3. Podemos fazer ao contrário, mas temos já... Eu faço este menos este a dividir por este menos este, ou ao contrário, este menos este a dividir por este menos este. Então temos o declive 2. De seguida, vamos achar o B. O B, podemos dizer logo que o B é menos 3. Porque passa porque a ordenada na origem é menos 3. Mas vamos fazer como se não soubéssemos disso. Sabemos que y igual a ax mais b. Já sabemos qual é o A. O A é igual a 2. E o ponto, vamos usar o ponto 3, 3. Ou seja, este vai ser o x e este vai ser o y. Tal como já fizemos várias vezes. Então, o y é quanto? Y é 3. Igual a que é 2, vezes x, que é 3, mais b. Então, o 3 igual a 6 mais b,
menos b igual a 6 menos 3, menos b igual a 3, então b igual a menos 3. Ok. Então, poderíamos ter dito logo, poderíamos ter observado que, como 0 menos 3 pertence ao gráfico de f, a ordenada na origem é menos 3. Então, conclusão, o A é igual a 2, o B é igual a menos 3. Okay? Uma última questão, não faz parte aqui do enunciado, mas eu vou colocá-la na mesma. Quais são as coordenadas deste ponto I? Vamos fazer como ainda há bocadinho. Quais são as coordenadas do ponto I? No fundo é f de x igual a g de x. Queremos igualar as duas expressões. Para achar o ponto de interseção de duas curvas, igualamos as suas expressões. No fundo, vamos à procura do x para o qual o y é o mesmo, tanto com uma reta como com a outra. Então, vamos pôr 2x menos 3 igual a menos 3x mais 2. Esta equação vai ser muito simples de resolver. 2x mais 3x igual a 2 mais 3. Já se vê qual é a solução. 5x igual a 5, então o x vai ser 1, não é? Então o x é 1, ok? Então se o x é 1, vou agora substituir numa das expressões o x por 1. Se x igual a 1, f de x igual a 2 vezes 1 menos 3, que dá menos 1. Podemos usar a outra, o que é de x igual a menos 3 vezes 1 mais 2, que dá menos 1. Então o ponto I tem coordenadas 1, menos 1. Okay? Então conseguimos cobrir aqui vários exercícios desta matéria, que é muito importante, que é basilar na matemática do terceiro ciclo.